Deus, aleluia. Amém? Podemos caminhar mais um pouco, agora de barriga cheia. Olha para sua irmã e diz para ela assim, olha, o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Fala com ela assim, ele é tão bom que você está aqui nesse lugar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, que bom que você veio, que bom que você ainda está aqui. Glória a Deus. Irmãs, eu confesso que o Senhor me surpreendeu nesse lugar. A pastora Tuiara, né, assim como as outras pastoras, fez o convite. E é tão interessante que, quando eu pedi a Deus uma palavra, e o Senhor me deu, e eu falei, Deus, aliançadas, mulheres aliançadas, e Deus falou, essa é a palavra. E quando eu cheguei na primeira ministração da pastora Fernanda, é tão interessante que ela trouxe o luto, e a outra pastora, que eu esqueci o nome, e a pastora Célia trouxe para nós promessa. E eu venho trazer uma palavra onde eu falo de luto e de promessa. Deus é um Deus extraordinariamente bom. Abra sua Bíblia. Pode abaixar um pouco aí o som, porque aqui é voz de trovão. Aí eu esqueço que eu tenho que deixar um pouco o microfone mais longe, né? Quando eu vejo, já estou, aleluia! Não pode dar uma baixada aí, irmãos, se vocês quiserem. Abra sua Bíblia lá em Josué. Josué 1. Josué 1, de 1 ao 9. Vamos ler. Assim diz a palavra do Senhor. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Nenhum se susterá diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Pai, esta é a tua palavra, e sobre a tua palavra lançamos as nossas redes, Pai, neste lugar, nesta noite.
Sabemos que o Senhor é bom, sabemos que em tudo tu tens propósito. E nós, ó Deus, nesta noite pedimos ao Senhor, cumpra o propósito pelo qual o Senhor nos trouxe neste lugar. Que a tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável, seja realizada na vida de cada mulher que aqui está. Deus, no nome de Jesus, que a tua luz venha brilhar de tal forma que toda a escuridão, ó Deus, a tua luz possa invadir nesta hora e dissipar todas as trevas. Em nome de Jesus, que haja, Pai, sensibilidade nas minhas irmãs para ouvir a tua voz, para sentir a tua presença e que o teu Espírito Santo cumpra, no nome de Jesus, o propósito pelo qual o Senhor trouxe cada uma aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Amém? O Senhor até me deixou mais à vontade. Porque o Senhor confirmou, irmãos. E Deus é tão tremendo que Ele usa os que não são para confundir os são. Nós não somos nada. Nós somos apenas vasos na mão do oleiro. E queremos ser vasos de honra para a tua glória. Amém? Irmãos, quando o Senhor me deu essa palavra, e eu falei, Deus, mas a palavra é aliançada. E nós precisamos, como já foi dito, estarmos aliançados em Deus. Irmãos, irmãs, as circunstâncias virão, as dificuldades virão, mas onde estamos alicerçadas? Quem é aquele que nos realmente, nós acabamos de cantar, nós louvamos e falamos, tu és a nossa rocha, tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, mas no momento da adversidade, ficamos tão pequenininhas, somos tão afrontadas. E você imagina a palavra de Deus que veio a Josué. E o que aconteceu para que essa palavra... Josué, ele era aquele que ajudava Moisés, era o braço direito de Moisés, e seria o antecessor. Aquele que ia ir à frente de Moisés. E quando Moisés morre, olha para sua irmã e diz para ela assim, morre. E quando Moisés morre, Josué fica como que perdido e falando, e agora? Meu Deus, o que nós vamos fazer com esse povo? O que eu vou fazer? E Moisés está morto. Moisés está morto. E agora? E agora tem um Jordão para ser atravessado. Tem um Jordão para que o povo ultrapasse. E quem que ia à frente daquele povo? Josué. Você imagina a tristeza de perder o seu líder, o seu mentor, e pior ainda, a responsabilidade de continuar o legado. O deserto, irmãos, irmãs, não pode... Eu estou acostumada a pregar para a igreja, então eu falo irmãos, né? O deserto não pode ser nosso fim. Temos que continuar. Talvez você diz, morreu. Se foi, eu estou de luto. Eu perdi. Eu me frustrei. Eu me decepcionei. Mas essa noite, a palavra que eu trago para você, minha querida, é: esforça-te e tenha bom ânimo, porque o Senhor é contigo. Talvez você diz, olha, são tantas situações. Mas saia do lugar do luto. Saia desse lugar de dor. Saia desse lugar de decepção.
Porque tem terra para ser conquistada. Tem terra para ser conquistada na sua vida. O que Deus tem para você, você nem sonha. Mas corra o risco de experimentar e tomar posse da terra prometida. É isso que Josué tinha à sua frente. Um desafio, mas havia o quê? Uma morte. Havia um luto a ser enfrentado. Uma decepção. Eu acho que eu não dou conta. Quantas vezes como mulheres nós falamos, Senhor, está pesado. Está pesado demais. Senhor, acho que eu não vou dar conta. Irmãos, nós somos limitadas, mas o nosso Deus é ilimitado. Quando eu olho para esse texto não vem falar de Josué, mas esse texto fala de quem Deus é. Josué, assim como eu e você, estava amedrontado, estava triste, de luto. Assim como eu e você, ele poderia virar e dizer, eu não consigo fazer o que Moisés fazia, eu não vou dar conta de guiar esse povo. Mas a palavra veio, não te mandei eu. Esforça-te e tenha bom ânimo. Irmãs, quando nós recebemos uma palavra dessa do Senhor, e quando você está tão triste, quando parece que tudo se perdeu, o defunto, ele está na sua frente, é um sonho, é uma oportunidade que passou, é uma decepção, e quando nós olhamos ali e vimos, estamos de luto, tão entristecidas, mas quando você ouve, esforça-te, e tenha bom ânimo, você não está sozinha, não te mandei eu, esforça-te, alegra-te em meio à circunstância, porque aquele que está com você é o Deus que até a tristeza salta de alegria na sua presença. Ele é o Deus que tudo pode. Ele é o Deus que faz o impossível. Irmãos, e quando eu falo de impossível, muitas vezes é tão fácil falar. Você fala, pastora, mas é porque você não sabe como está a minha casa, você não sabe o que eu passei. Irmãos, quando nós falamos de milagres, nós falamos de algo sobrenatural. Não tem nada a ver com o que nós vivemos no superficial e natural. Nós estamos falando de algo maior. Estamos dizendo de algo acima de nós. Eu ouvi um pastor pregando e ele dizendo, a coragem é filha da fé. Muitas vezes nós precisamos de ter coragem para levantar e dizer, eu creio, em meio à incredulidade. Eu creio, embora eu não veja. Porque quando você vê, é muito fácil crer. Eu venho, irmãos, de uma vida, de uma situação, quando eu me converti, eu odiava crente. E quando eu me converti, eu estava no mundo. Eu conheci um homem, e eu comecei a me relacionar com esse homem, e com 6 meses eu descobri que esse homem era casado. E quando eu descobri que esse homem era casado, a minha primeira reação foi terminar. E depois ele veio atrás de mim e falou, aquele discurso, meu casamento já acabou, eu estou, porque aquele blá 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 de sempre, que o diabo não renova. E irmãos, eu que era da pá virada, eu falei, quer saber? Esse homem vai separar dessa mulher. E o diabo me usou poderosamente. E eu comecei a exigir que ele divorciasse.
E eu comecei a exigir, até que eu falei assim, vou ficar noiva, eu quero uma aliança. E ai de vocês colocar essa aliança na mão esquerda, nós somos noivos. Irmãos, o diabo, ele veio matar, roubar e destruir. Só que ele não contava com uma coisa, que o Filho de Deus veio para desfazer as obras do diabo. E eu sempre fui muito questionadora. E assim, eu tinha o telefone e o horário que eu podia ligar. E eu comecei, depois disso, a ligar nas horas que aquela mulher estava em casa. E eu ficava no telefone rindo. E um dia eu liguei e falei assim, você pode chamar o fulano para mim? Só que o diabo não contava com uma coisa, essa mulher era crente. Essa mulher não dizia ser crente, ela era crente. Essa mulher conhecia Deus e conhecia o poder de Deus. E essa mulher, irmãos, começou a pagar um preço pela minha vida. E eu lembro que um dia eu liguei para a casa dela, e na hora que ela atendeu, eu falei com ela assim, o fulano está em casa? Ela virou para mim e falou comigo assim, olha, Jesus te ama. Quando aquela mulher disse isso, foi como se tivesse fogo nos meus ouvidos. Queimava tudo aqui assim. E eu bati o telefone. E eu sabia os dias que ela estava no culto. E eu ia para a casa dela. Quantas vezes eu fiquei na casa dela com ele. E ela na igreja. Irmãs, hoje, eu falo, Deus, aquela mulher, irmãs, é minha inspiração de crente. Eu sempre disse, eu queria ser, porque esse Deus que essa mulher serve, é o Deus do impossível. Eu já estava há mais de 5 anos com aquele homem. Ficamos noivos. E ele entrou no processo de separação. E começou o processo de separação. E quando estava rolando o divórcio, ele falou comigo assim, porque ele era desviado. Ele falou comigo assim, se eu te chamar para ir na igreja, você vai, evangélica? Falei, não vou não, nem detesto crente, não gosto. Só que ele ia comigo na igreja católica. E um dia eu falei, ele vai comigo, nem que custa eu ir com ele. E ele me levou em algumas igrejas. E ele sempre perguntava, e aí, gostou, como é que foi? E eu falava, gostei. E ele um dia falou comigo assim, o dia que você quiser ir lá na frente, eu vou com você. Eu quero contar para vocês uma história de uma mulher aliançada com Deus. Uma mulher que não conhece a Deus de ouvir falar, mas uma mulher que andava com Ele. E que Satanás ousou tocar no seu casamento. E eu fui em várias igrejas, e uma vez ele falou comigo assim, eu já sei, eu vou te levar lá na igreja do Valadão. Eu não esqueço disso. E eu falei, Valadão? Ele falou, do pastor Márcio Valadão. Eu vou te levar lá, na Lagoinha. E nós fomos. E quando eu cheguei lá, quando eu sentei, eu lembro que ainda era o tabernáculo, não era no templo. Quando eu sentei, nesse dia fazia muito calor. E eu fui com topper, toda vez que eu ia na igreja, eu ia seminua. E eu fui com uma calça colada, um topper, e quando eu entrei ali no tabernáculo, eu ouvi a voz de quem pregava, mas eu não via, porque a gente teria que entrar para sentar, e o diácono correndo para dar lugar. E eu sentei ali, na hora que eu
no meio do corredor, antes de eu sentar, eu falei, gente, que voz é essa desse homem que traz tanta paz? E eu parei no corredor e olhei. Era o pastor Márcio pregando. E na hora que eu sentei, nós chegamos atrasados e o culto já tinha iniciado. E na hora que o culto tinha iniciado, ele estava falando e ele, na hora que eu sentei, ele disse, ouça, Deus tem uma família linda para você. Deus não tem para você essa vida de motel em motel. Mas Deus tem para você uma família linda. Irmãos, na hora que eu ouvi aquilo, eu olhei e falei, gente, olhei para ele, falei, esse homem deve ter falado alguma coisa para esse pastor. E ele começou a falar da minha, ele já estava falando da minha vida. E aquilo me constrangeu tanto. E acabou o culto. Na hora que acabou o culto, nós saímos. E ele virou para mim e falou, e eu, uma vontade de olhar na frente, mas eu não conseguia ir. Eu não conseguia. E eu comecei a ir na Lagoinha, eu comecei a ir nos cultos. E eu lembro que tinha um confrajovem. E ele falou comigo assim, se você quiser eu te trago no confrajovem. Eu falei, eu quero. Eu lembro que Dedé Santana ia cantar, Mara Maravilha, e eu gostava. E eu falei, eu vou. E quando eu cheguei ali, estava uma bênção lotada e a palavra. E eu não esqueço que o Jesse Valadão que pregou. Nunca mais nem ouvi falar de Jesse Valadão. E quando acabou a pregação, irmãs, quando acabou a pregação, eu ali no meu lugar chorando, tudo que eu queria era correr para os braços de Deus. E na hora que ele falou assim, você que está aí, levante a sua mão. Você que quer aceitar Jesus, levante a sua mão, Ele está aqui. Irmãs, era como se os meus braços tivessem cimento puro, pedra. Eu não conseguia levantar minhas mãos. Eu pensei em dar um passo, eu não conseguia tirar o pé do lugar. E eu lembro que depois, eu lembrei daquela mulher, porque eu não tenho tempo de contar os detalhes. Eu fechei os meus olhos ali e falei, Deus, falei eu e Deus só. Se o Senhor é poderoso, como esse povo diz, o Senhor é poderoso, como Deus dessa mulher, manda alguém vir aqui me buscar. O senhor não tem anjos? Manda um anjo vir me buscar aqui e me levar lá na frente. O senhor está vendo? Eu não consigo levantar a mão. Eu não consigo tirar o meu pé do lugar. E eu não acabei de falar na mente, quando alguém tocou a minha mão. E na hora que pegou a minha mão, eu assustei, olhei, era uma moça com cabelo grande. E ela virou para mim e falou assim, vamos, eu vou com você. Na hora que ela falou isso, irmãos, foi como se correntes caíssem dos meus braços, rompessem dos meus pés, e eu consegui sair e fui com ela. E ali eu aceitei Jesus. E um dia, essa mulher me mandou um cartãozinho me convidando para a igreja dela. E eu virei e falei assim, ela está achando que eu não vou? Mas eu vou. Ela está achando que eu não vou. E fui mais pomba girada que eu pude. E quando eu cheguei lá, eu ficava buscando, procurando quem era, porque eu não a conhecia. Ela me conhecia, mas eu não a conhecia. E ninguém chegou perto de mim. Na hora do apelo, ninguém chegou perto de mim, e eu saí. E o que eu fazia, a resposta que aquela mulher dava, era em oração. E aceitei Jesus, fui para o encontro. E ali no encontro, eu tive verdadeiramente um encontro com Deus. A primeira coisa que Deus me falou, que Ele tinha uma família para mim.
E eu voltei, irmãs, daquele encontro, totalmente transformada, liberta. E uma das coisas que Deus me falou foi: conta para os seus pais que ele era casado. A minha família inteira o amava. Ninguém nunca sabia, nunca soube que ele era, antes que ele era casado. Todo fim de semana, feriado, tudo ele estava lá em casa. Ninguém desconfiava. E eu falei: Deus, como é que eu vou contar para pai e mãe? Eles amam ele, vão odiá-lo. E Deus falou: só conta. E Deus falou comigo: e você vai lá na casa da mulher, na casa daquela mulher que você foi tantas vezes para ficar com o marido dela. Você vai lá devolver os pedaços dele. Eu falei: meu Deus, como que eu vou fazer isso? Eu falei: Deus, eu já não quero mais saber. Deus, eu estou com o Senhor. Acabou. Para que isso? Irmãs, foi uma luta. Eu fiquei 3 semanas para contar para os meus pais. E na hora que eu contei, eu lembro que meu pai falou assim: ah, mas vocês dois erraram, está todo mundo errado. E eu vi que aquele amor que tinha por ele não foi danificado. E para ir lá na casa dessa mulher. E eu liguei para ela. E eu falei com ela assim: eu fui, o Senhor me alcançou. Pedi perdão, ela falou comigo assim: não era você. Não foi você que tentou estragar o meu casamento. Irmãos, aquela mulher conhecia Deus. Aquela mulher tinha uma aliança com Deus. E aquilo me impactou, porque eu falei: gente, que mulher é essa? Que mulher que vai ter esse amor com uma amante? E eu fui. Ela falou comigo assim: tal dia, tal horário. Eu falei: então eu vou. E quando eu cheguei lá, eu falei: Deus, eu acho que não precisava disso, mas eu vou obedecer. E foi muito difícil para mim, mas eu fui. E quando eu cheguei lá, quando eu entrei na sala, tinha uma mesa posta. No dia eu não entendi, porque eu tinha nascido na fé poucos dias. Mas tudo que eu vi, depois de conhecer a Deus, foi que Deus cumpriu na vida daquela mulher. O que o salmista diz: prepararás uma mesa na presença dos meus inimigos. E eu fiquei tão constrangida, com tanta vergonha. Eu lembro que tinha muito salgado, tinha coxinha, refrigerante, Coca-Cola. E eu fiquei tão envergonhada, que eu falei com ela: eu vim aqui te pedir perdão, eu vim aqui te... E ela falou comigo assim: Deus tem um marido para você, tem um homem bom, tão bom quanto. Ela falou comigo: Deus tem um marido para você, bom como ele, só que livre e desimpedido. E cada palavra daquela mulher, eu olhava e falava: essa mulher não é desse mundo. E ela me abençoou e eu saí dali, irmãs. Aquele divórcio que estava prestes a se concretizar, não foi concretizado. Deus restaurou. Eu lembro que quando eu voltei desse encontro, eu disse para ele assim: Deus me libertou de você. E ele falou comigo assim: você fala como se eu fosse um demônio. E eu, irmãos, comecei a falar: Deus, eu não quero namorar ninguém no mundo. Eu não quero namorar ninguém, eu quero o meu marido. Irmãs, essa aliança que eu e você temos com Deus, ela é uma aliança poderosa. Deus é aquele que não abre mão de cumprir
a promessa dele na sua vida. E você imagina essa mulher, Deus dizendo para ela, ser forte e corajosa, porque você vai atravessar esse Jordão. Quem poderia acreditar? Eu lembro que a minha líder de célula, eu falei, mas ele vai divorciar e a gente pode casar. E a minha líder de célula olhou para mim e disse assim para mim, Cida, essa mulher tem autoridade no mundo espiritual. Essa mulher ora. Essa mulher tem autoridade na vida desse homem. O que ela tem pedido a Deus, Deus vai responder. Deus já respondeu com a sua conversão. Não pense. Ela falou comigo, não pense que Deus vai ouvir você e não ela. Porque ela tem uma aliança com esse homem. Ela tem autoridade no mundo espiritual. O que ela orar é que vai acontecer. Irmãs, e Deus fez um milagre. Deus restaurou aquele casamento. E eu falei, Deus, eu quero viver com essa fé. Eu quero essa fé dessa mulher. Eu não acreditava. Eu falava, gente, claro. Toda vez que eu falava, que ele às vezes ele falava, tem uma festa da família, eu falei, você vai ter que estar aqui, você vai vir aqui. Sempre ele ia. Eu falei, como que esse homem não vai separar? Mas Deus é fiel. E você imagina ali, quando Josué, naquele deserto com aquele povo, e vê aquela situação e fala, Deus, eu não vou dar conta. Irmãs, quantas situações nós passamos. Eu, todas as vezes na minha vida, que eu passei uma circunstância, eu olhei para trás, eu vi aquela mulher dizendo, Deus é fiel. E aquela mulher que foi minha mãe na fé, que pagou um preço de oração pela minha vida. Eu falava com Deus, eu quero ser um crente. Eu quero ser uma crente, eu quero ser uma mulher, Deus. Que eu ore e as coisas acontecem. Como essa mulher. Foi um exemplo, um modelo para mim. Mas em meio à dor dela, em meio ao desafio dela, ao deserto dela, Deus mostrou que Ele tinha uma aliança com ela. Ele provou que tinha uma aliança com ela. E quando eu comecei a orar e falar, Deus, eu quero casar, e eu fiquei muito bem, eu e Deus, apaixonada com Jesus. Depois de uns 3 anos, eu falei, Jesus, está muito bom nós dois, mas só pode me arranjar um para a gente casar, porque... Aí eu já comecei a misericórdia, clamar a Deus a misericórdia. E, glória a Deus, e eu lembrava daquela mulher dizendo, Deus tem um homem bom para você, tão bom quanto, só que livre, desimpedido. E quando eu voltava a ouvir aquilo, eu tinha certeza que Deus tinha. E Deus me deu, glória a Deus, meu marido. Irmãos, todas as vezes que você passa uma luta e você recebe a vitória, o diabo, ele quer dizer para você, quem você pensa que você é? O diabo, ele quer dizer para você, olha, ele não se importa com a sua dor. Mas ele se importa. Deus é aquele que te ama. Portanto, levanta nesta noite. Receba força neste dia. A vitória vem de Deus. Moisés, o que ele fez foi libertar o povo do Egito. E ele tirou o povo do Egito, ele cumpriu o propósito.
Josué, o propósito de Josué seria levar aquele povo até Canaã, a terra prometida. Quando João Batista veio com um propósito, e o propósito de João Batista era preparar o caminho do Messias. E quando vem Jesus, ele vem com um propósito: salvar a humanidade. E eu te pergunto nesta noite, qual que é o propósito de Deus para a sua vida? Irmãs, quando nós não sabemos o propósito, nós duvidamos dele, duvidamos da capacidade de Deus, duvidamos de quem somos. Qual é o propósito pelo qual ele te salvou? Deus, ele não simplesmente foi com a sua cara e disse: olha, eu vou salvá-la, porque não tem mais ninguém. Não, o preço foi alto. Ele pagou um alto preço para que eu e você, hoje, fôssemos livres. Livres das correntes. Livres das mentiras de Satanás. E nós podemos viver hoje como mulheres aliançadas em Deus. Mulheres que o conhecem, não de ouvir falar, mas mulheres que caminham com esse Deus, de forma aliançada, de forma próxima, íntima. E o diabo vai dizer para você: olha, perde seu tempo não. Quando eu finalmente casei, depois de 4 anos, nós evitamos filho 1 ano. E depois de 1 ano, resolvemos que queríamos engravidar. E 1 ano depois, eu ainda não tinha engravidado. E eu comecei a investigar, e um dia a médica falou: olha, vamos pedir um espermograma do seu marido, porque não tem nada com você. E quando saiu o resultado, o Giovanni, ele tinha baixo número de espermatozoide. E a médica me disse assim: não é que ele é estéril, não é que você nunca vai engravidar, mas em 100% a chance é 10. E eu pensei: ó, 10 tá bom. Se não tivesse nenhum, ainda Deus faria um milagre. Imagina 10%. E começamos a orar, e oramos ali 6 anos. Entramos na fila para fazermos inseminação artificial. E ali nós orávamos e falávamos: Deus, só pode fazer. E, irmãos, oramos 6 anos, e depois de 6 anos, resolvemos fazer a inseminação. Porque o diabo, ele vai dizer para você assim, ó, a pastora pregou aqui, Isaac era a promessa, mas nós podemos dar um jeitinho, né? Dar um jeitinho, e tem um filho com a serva, e Deus deu Isaac. Mas antes, Ismael veio, porque não estava nos planos de Deus. Inicialmente, né, irmãos? Mas Deus sabe de todas as coisas, e o abençoou muito. Porque Deus, ele conserta aquilo que a gente estraga. A Bíblia diz que Deus é aquele que transforma maldição em bênção. Ele é poderoso. E ali, quando nós, muitas vezes, ali, 9º andar do Hospital das Clínicas, reprodução humana, depois de muitas reuniões, consultas, resolvemos fazer a inseminação. E nós marcamos a inseminação para setembro de 2008. E a médica falou comigo assim, quando foi em agosto, eu fui no final de julho, ela falou: em agosto, assim que o seu ciclo chegar, você vem. E fui embora, e lá
Eu falei, vai ser lá para o dia 10 de agosto. Dia 10 de agosto, nada. 15 de agosto, nada. 20 de agosto, nada. E eu liguei e falei, doutora, até hoje. Ela falou, calma, pode ser ansiedade. Vamos esperar mais um pouco. E no dia 23 de agosto, eu liguei de novo, falei, não é possível. Falei, doutora, e ela falou, vamos fazer um ultrassom e vamos ver o que está acontecendo. E ali, irmãs, eu lembro que eu cheguei ali na fila daquele elevador, e a minha vontade de chorar, o choro estava aqui, e eu falei, meu Deus do céu, será que é alguma coisa, que nem por inseminação eu vou poder engravidar, meu Deus. E cheguei ali, ela falou, vamos ver o que aconteceu. E eu deitei, ela começou a fazer ultrassom, e ela começou a fazer perguntas. Quanto tempo você está tentando? Eu falei, 6 anos. O problema é masculino ou feminino, a infertilidade. Eu falei do meu marido masculino. Você já fez aborto? Eu falei, não, nunca tive aborto. E eu não aguentava mais. Eu falei, doutora, me fala o que está acontecendo. Ela disse para mim, virou o monitor e falou, foi só falar em inseminação que você engravidou. E eu estava grávida de 2 semanas. E depois dali, irmãos, eu lembro que quando a minha filha nasceu, Giovana, minha primogênita, eu falei, Deus, como o Senhor é bom. E a Giovana fez 1 aninho. Eu estava grávida de novo, de quase 2 meses. Para a glória de Deus, porque Ele é bom. Ele vai cumprir na sua vida. Mas ouça, ser forte, ser corajosa, não desanime. Olha as situações, irmãs. Parece que morreu, parece que acabou, parece que não tem mais jeito. Mas Deus é bom. Em 2021, na Covid, eu peguei a Covid. E eu fui no hospital juntamente com meu marido, e quando cheguei ali, e eu fui bem, respirando, e quando eu cheguei ali, me internaram, falaram que o meu raio-x estava comprometido, e eu fui internada. Isso foi no sábado, 15 de maio de 2021. E no domingo, eu fui internada. Eu fiquei ali fazendo exames, e eles me internaram no dia 15, no domingo. Dia 14, no sábado, 15, no domingo. Na segunda-feira, eu fui entubada. Em 2021, onde entubou, morreu. Tanta gente já tinha morrido, e eu fui entubada. E quando eu acordei com aquele tubo, eu falava, Deus, se o Senhor tem propósito, glorifica o teu nome. Se for para glorificar o teu nome na minha morte, que o Senhor faça. Eu lutei, irmãos, muito, porque eu pensava nas minhas filhas, uma com 10, a outra com 12 anos. E eu falava, Deus, se o Senhor tivesse me falado que a Esté e a Giovana, e eu ficasse sem mãe aos 10 e 12 anos, eu não ia querer ter filho. E Deus, na sua infinita misericórdia e poder, 11 dias eu fiquei entubada. Muitos não acreditavam que eu ia sair. Até eu, muitas das vezes. Mas eu sabia que Deus estava no controle. E que se eu morresse, ia ser para a glória dEle. Quando finalmente Deus mudou o quadro, eles tiraram o tubo no sábado, numa sexta-feira, e na segunda-feira me deram alta. O médico do INSS, quando eu fui lá, ele só ficava assim, no computador, você foi, quantos dias? Aí eu falei, entubada, foi entubada? Fui, 11 dias entubada. E ele, aí ele falou assim, e você saiu? Eu falei, fui desentubada na sexta e saí na segunda. Na hora que ele falou, que eu falei isso, ele olhou para mim e falou comigo assim, eles tiraram o tubo de você na sexta?
E te deram alta na segunda? Eu só balancei a cabeça e ele falou assim, e você está sem sequela nenhuma. Eu falei, para a glória de Deus. Ele falou, menina, você é um milagre. Eu falei, eu sou vários milagres dentro de um. Deus é especialista em milagres. E Deus é bom. E para a glória de Deus, Ele me devolveu a minha família. Eu fui devolvida a eles para cuidar das minhas filhas. Irmãs, situações vão vir para fazer assim com a sua casa, para te desmoronar, para fazer você perder o foco. Mas o Senhor me manda aqui nesta noite para te dizer, ser forte e corajosa. O Senhor é contigo. Ninguém, olha o versículo 15, ele diz assim, olha, ninguém te resistirá. Ninguém. A promessa dele está no 16. Olha aí o que diz. No 16, no 6, perdoa. 6, esforça-te e tem bom ânimo. Josué 1:6. Porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Você tem uma promessa. Josué, ele tinha uma promessa. Ele falou, você vai passar o Jordão, porque tem uma promessa. Qual a promessa que o Senhor te deu? E talvez você tenha perdido o foco no meio do caminho, em meio à tribulação, às circunstâncias. Tudo que o diabo quer é que você não chegue em Canaã. Tudo que o diabo quer é que você se perca no deserto. Mas eu digo para você nesta noite, Deus tem a terra prometida para te entregar. Ele é um Deus que faz, Ele é um Deus que pode, Ele é o Deus do impossível. E para acabar, que eu também acho que já estourei meu tempo, né? Copiei da irmã ali. Lá em Isaías 43:13, a palavra de Deus diz, agindo Deus, quem impedirá? Quem é Satanás? Quem é o inferno para te parar? Porque se é Deus na sua vida, Ele tem que parar. A Bíblia diz lá em Romanos 8:31. Eu amo esse versículo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será? Aquele que não poupou seu próprio filho, não dará juntamente com ele todas as coisas, tudo que nós pedimos, porque esta é a confiança que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, sabemos que nós já alcançamos o pedido que lhe temos feito. Ele é fiel. Fique de pé no seu lugar. Ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel e Ele pode. Qual a afronta que tem mostrado a carranca para você? O que Satanás tem te feito paralisar? Declara-o para o Senhor. Eu fico imaginando aquela mulher quantas vezes que falou, Deus, toma essa moça em tuas mãos, que o diabo tem usado. Irmãos, agindo Deus, ninguém pode impedir. Se Ele é por você, quem será contra você? Ele é poderoso. Qual é o seu problema nesta noite? Eu quero te desafiar, apresentar o seu problema diante do Pai. Aquele que te conhece, aquele que sabe quem você é e sabe da sua luta. Talvez você diz, olha,
É uma causa quase impossível. Para Ele não há impossível. Ele pode todas as coisas. Aquele que ressuscitou a Lázaro, já 4 dias sepultado, é o mesmo que está aqui hoje. É o mesmo que se apresenta hoje e diz para você qual é a sua causa, qual é o seu problema. Agindo Ele, ninguém pode impedir, ninguém pode impedir. Talvez você diz, eu estou tão cansada de lutar, eu estou tão sozinha. O diabo, ele tenta colocar em nós que estamos sós, que Deus não se importa, e que não adianta. Mas eu quero orar com você. Essa palavra é para você, mulher. Esforça-te, e tenha bom ânimo. Esforça-te, tenha bom ânimo, porque o Senhor fará você atravessar o Jordão com toda a sua casa, com toda a sua família. Ninguém vai se perder, porque o Senhor é contigo. Eu queria orar com você. Nós, pastoras, queremos orar por você. Você que diz, olha, estou com uma causa tão difícil. Ótimo. Ele é especialista em causas difíceis. Você que diz, olha, o meu sonho já está morto. Eu já tenho passado um luto, porque eu já enterrei o sonho. Ele é Deus que ressuscita mortos. Qual é o seu problema? Apresente-se diante de Deus. Eu quero que você saia do seu lugar, no ato de fé, e nós vamos orar aqui por você. Você que diz assim, eu tenho passado situações, eu estou precisando de força, eu estou precisando de acreditar, de me aliançar com esse Deus, de forma que eu não duvide quem Ele é. Saia do seu lugar e venha aqui na frente. Não precisa ter vergonha. Quem vai ser envergonhado vai ser o diabo. Ele é que é envergonhado. Ele é que vai ser envergonhado. Porque você é livre. Livre no Senhor. Você é livre. Todas as cadeias que Ele tenta colocar na sua vida já caiu por terra em nome de Jesus. Eu quero orar por você. E eu quero dizer para você, esforça-te. O Senhor diz para você nesta noite, esforça-te, tenha bom ânimo, porque Ele vai passar esse Jordão com você. Ele é contigo, e Ele vai fazer você atravessar, e você vai cantar do outro lado. Não duvide. Não duvide, porque Ele é com você. Queria chamar as pastoras para vir me ajudar a ministrar. Enquanto eu oro, nós vamos estar orando e nós vamos ministrar na vida de vocês. Esforça-te. Oh Deus, nós te louvamos, Pai, nesta noite. Deus, eu coloco a vida de cada uma dessas mulheres. Pai, aquelas que estão no lugar e que o diabo, ó Deus, talvez tenha, ó Deus, impedido que elas venham. Deus, no nome de Jesus, que elas sejam livres agora. Frustrado todo o plano do inferno. Mulheres sejam livres para pedir socorro, para dizer, ai, está doendo. Em nome de Jesus, que nenhuma fique sozinha. Deus, mas que o Senhor seja na vida delas, que o Senhor seja aquele que as sustenta, fortaleça os seus braços cansados, levanta cada mulher, toma o coração delas, Deus, toda mentira de Satanás, de que elas não vão dar conta, de que o problema é grande, Deus, caia por terra em nome de Jesus. Que a tua vontade, Deus, se estabeleça na vida das minhas irmãs. E que elas, ó Deus, ousam atravessar o Jordão.
que elas ousam se fortalecer no Senhor, em nome de Jesus Cristo, que elas sejam fortalecidas no Senhor. Saiam daqui mulheres mais fortes, mulheres mais fortes, mulheres, ó Deus, aliançadas contigo. Oh Deus, nós viemos para o congresso, porque nós sabíamos que aqui o Senhor estaria. Derrama sobre o teu povo, derrama sobre cada mulher neste lugar. Deus, derrama.